Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Quem está falando é o professor Rafael, da disciplina História do Pensamento Filosófico, e hoje, dando continuidade aos nossos trabalhos de forma EAD. Antes de mais nada, gostaria de dar uma boa notícia, que nossa cidade ainda não tem nenhum caso confirmado de pessoa que tenha contraído o coronavírus, então continuamos nessa linha de prevenção. Eu na minha casa, você na sua casa, e assim a gente vai dando continuidade aos nossos trabalhos, mesmo que à distância. Hoje nós vamos começar o nosso trabalho falando sobre a filosofia moderna. E para falar um pouco sobre filosofia moderna, é importante vocês lembrar de um ponto muito interessante das últimas aulas que nós estávamos tendo, em que eu falava muito a questão de fé e o pensamento da Idade Média voltada e firmada dentro desse princípio. Devemos também lembrar que na filosofia medieval nós temos uma tentativa de racionalizar, ou melhor dizendo, cristianizar o pensamento filosófico, seja ele aristotélico ou até mesmo platônico, com a tentativa de convencer, de converter, principalmente os povos bárbaros, tá? Na filosofia moderna, nós não vamos ter essa questão de fé. Muito pelo contrário, nós vamos ter alguns movimentos que vão surgir justamente contra esse poder da Igreja Católica sobre o pensamento, principalmente o pensamento filosófico. Bom, é importante a gente saber também e levar em consideração como surgem alguns movimentos. Um deles é chamado movimento racionalista. Esse movimento racionalista ocorre nos séculos século XIV e século XV. O repensar da política, o estilo do governo, influenciado pelas obras de Maquiavel, o estudo científico e a filosofia moderna, como destaque para o poder racional do homem. Então, nós vamos ver mais uma vez que essa questão do desenvolvimento do pensamento da filosofia medieval, ela vai estar voltada para o antropocentrismo, tá? Antropocentrismo. O que quer dizer isso? O homem no centro das decisões, tanto políticas, principalmente políticas, tá? Porque ainda a religião vai continuar existindo, mas só que ela é um pouco diferenciada, separando então a ideia de igreja e Estado, principalmente com o pensamento do então filósofo chamado Maquiavel. É nitidamente demarcado pela redescoberta da arte, da literatura grega, abrangendo o humanismo com ênfase na colocação do homem no centro da realidade, como eu disse para vocês, o antropocentrismo, sinalizando um retorno às raízes do pensamento racional e a renúncia do controle do conhecimento pelo misticismo e pela Igreja Católica. Uma das principais lutas desse povo, desses movimentos, é ir contra o poder da Igreja Católica, que era praticamente soberana nesse período. Tá bom? Vamos para o próximo slide. Bom, dando continuidade, a Idade Média,
Por exemplo, nós temos uma sociedade, tanto na política a palavra de Deus era considerada como forte, fonte única do conhecimento absoluto. Então, nós estamos vendo aqui a questão da supervalorização da questão da palavra de Deus para dentro do conceito da Idade Média. Então, tudo se dava em volta da valorização do que a gente pode chamar de Theo, Theo, teocentrismo, certo? A ideia, então, de que Deus era que comandava todas as coisas. Também na Idade, agora, quanto na Idade Moderna, nós vamos ter outros valores a ser preservado aqui. A questão do nosso, então, conhecido, chamado René Descartes, com o seu penso logo existo. Então, com a questão de René Descartes, com penso logo existo, trazendo então o homem para o centro dentro dessa realidade, como eu já disse no slide anterior, a questão do antropocentrismo. O antropocentrismo. Algo extremamente importante. Por quê? Porque aqui nós estamos valorizando a existência do homem simplesmente do ato de pensar, colocando ele para decidir todas as situações, porque esse pensar e esse pensar é uma realidade puramente humana e é através disso que todas as coisas são ordenadas graças ao pensamento reflexivo do pensamento humano. Tá? O iluminismo. O iluminismo nesse período também é um movimento muito conhecido. Por quê? Porque ele vai valorizar o conhecimento como instrumento de libertação para o progresso. Então aqui nós temos a ideia de valorizar o conhecimento, certo? E ele serve, mas só que não é só simplesmente valorizar. Esse vai garantir a libertação e o progresso da humanidade, tá? Levando o homem à sua autonomia e sua liberdade. Por assim dizer, nós vamos também constituir, graças a esse movimento, pensamentos de república e democracia enquanto sociedade. O iluminismo influenciou os responsáveis pelos movimentos de libertação do século XVIII e seu efeito foi sentido de forma muito especial na França, sendo uma dos fatores que levaram à Revolução Francesa. Principalmente porque aqui na Revolução Francesa nós temos também a questão de valorizarmos o indivíduo na Revolução Francesa. A gente não pode esquecer também que dentro dessa revolução nós temos os conceitos de liberdade, de fraternidade e igualdade. Tá? Quem vai ser a grande classe que vai dominar essa questão dessas frentes de revolução? A classe burguesa, porque ela é geradora da riqueza, estava presa a um jugo de uma aristocracia, ou seja, o poder na mão de poucos. E esse poucos, quem que era? As monarquias absolutistas.
E também não podemos negar a presença da igreja. O que eles faziam? Cobrava altos impostos dessa classe para sustentar o seu luxo, né? Ao encontrar os aliados, quem são os aliados? É bom a gente perguntar. Quem são os aliados? Servos, tá? Os servos são os aliados. Para lutar entre as massas de miseráveis, certo? Que eram esses servos, revoltando-se contra a opressão. Quem que era essa opressão? A gente não pode esquecer que essa opressão se trata aí da Igreja Católica e da monarquia, certo? Direito de liberdade, do direito de ter liberdade, de escolher sobre o curso da própria vida e contra uma voz no governo, no país que ajudou a enriquecer. Então aqui eu deixo de ser servo e torno cidadão, tá? É deixar de ser servo para se tornar cidadão. Características fundamentais dessa filosofia. As características em relação ao homem é o individualismo, a questão do valor individual, né, que se baseia na existência de um indivíduo livre e autônomo, consistente e capaz de autodeterminar-se, tá? Essa, então, é a parte do iluminismo. Nosso grande percussor ou precursor da filosofia moderna, René Descartes. Qual que é o seu método? Qual que é a sua forma de ser conhecido? O racionalismo, tá? Então, você já deve estar se perguntando, racionalismo, professor? Sim. Supervalorização. Supervalorização. Valorizando o quê, meus caros? A razão, é claro, sem dúvida, tá? Bom, ele é um matemático, ele é francês, ele refutou todos os pressupostos das ideias que vinham da natureza subjetiva dos sentidos, que é natureza subjetivas aos sentidos. Quem conhece alguma coisa? O ser humano. Então, a subjetividade, ou seja, o conhecimento, eu tive uma experiência única, isso não leva ao conhecimento, porque é um sentido, como ele diz, subjetivo. E a ciência, ela é objetiva, tá? Então, aqui no subjetivo é o que você sente, você exclusivamente, tá? Agora, se eu fizer uma ciência pautada dentro do conceito do meu sentir, do que eu sinto, não é ciência, tá? Para René Descartes, o que é ciência é objetividade. É objetividade. O que levou a escrever a máxima. Isso daqui é chamado de dúvida metódica. Penso, logo existo. Bom, o que ele quer dizer? Não é um pensamento subjetivo. Todos nós que temos a capacidade de pensar e analisarmos sobre quem somos, o que fazemos, né? O fato de pensar é próprio do ser humano. Então, isso para René Descartes não é subjetividade, isso é objetividade. É o sujeito que sabe pensar sobre si mesmo. E aí ele vai ter a ideia de que ele não é uma coisa qualquer, não é um objeto. Ele é um sujeito, e sendo um sujeito, ele é uma pessoa pensante.
Ele acreditava ser iluminado, cuja missão consistia em unificar todos os conhecimentos humanos a partir de bases sólidas atestadas pela ciência para edificar um modo de pensar centrado na verdade. Para ele, todo o universo material poderia ser explicado em termos físicos e matemáticos. O que quer dizer isso? Quer dizer que o nosso amigo René Descartes, ele está muito preocupado em encontrar a verdade, e a verdade só pode ser conquistada a partir de termos matemáticos e físicos, tá? Não puramente por subjetividade, mais uma vez. Vamos para o próximo. Vamos lá. Filosofia cartesiana. Como filósofo, ele identificou coisa pensante ou mente como sendo alma ou consciência humana. Já o corpo, apesar de interagir de alguma forma com a alma, era uma máquina física secundária, podendo ser separado da alma. Como eu disse no início desta aula, o pensador René Descartes, ele vai ficar ainda muito preso à mentalidade da filosofia medieval, porque ele é muito próximo, então é comum dentro desse momento de transição, apesar de eu trazer algo novo, eu acabar ficando com um pezinho dentro dessa outra realidade que deram base ao pensamento. O que quero dizer isso? Aqui nós vamos ver de novo a questão dualística que já foi superada, mas na verdade ele coloca de um acordo dentro de um pensamento mais tomista de corpo e alma, né? Lembrando que corpo e alma, essa é uma visão chamada dualista da realidade humana, em que o ser humano é corpo e alma. Ele defendia que tudo tinha uma causa. Aqui, de novo, nós vamos ver a questão da causa, né, como princípio de chegar, inclusive, a um determinado movimento e, assim, por assim dizer, algo que impulsionou tudo. Deus. Aí nós temos, então, pensamento tomista, de São Tomás de Aquino, coisa que a gente já tinha visto, né, com esse dentro da filosofia medieval. O dualismo cartesiano explicava que existia duas substâncias totalmente diferentes em sua composição: a substância espacial, ou seja, a matéria, e a substância pensante, da qual a mente faz parte. Então, aqui ele vai diferenciar o que? A substância espacial, que a gente chama de o corpo, e a substância pensante, que a gente chama, segundo ele, de mente, que é a segunda parte. Esta daqui, pensante, é superior. Corpo versus alma, tá? Vamos para um próximo. Suas principais obras são o Discurso do Método, também nós temos a meditação, sobre a primeira filosofia,
e o princípio da filosofia. Todas essas obras, então, são obras filosóficas, tá? Porque nós temos, esse pensador, ele vai desenvolver até muitas coisas dentro da área da matemática, da geometria, da biologia. Então, aqui eu me privei a falar somente dessas obras filosóficas, porque é o que nos interessa dentro dessa atividade, certo? No método cartesiano, método sem como ponto de partida é a dúvida, tá? René Descartes é aquele cara que vai duvidar de tudo. O método cartesiano consiste basicamente no ceticismo, tá? O que é ser cético? Ser cético é se posicionar diante de uma realidade de um modo duvidoso, que vai ficar ali meio alguma coisa não tão clara, que você vai buscar o conhecimento. Então, a dúvida, na verdade, é um princípio de Deus, segundo ele. Nós vamos ver no finalzinho dessa aula, falando sobre Descartes, que Deus necessariamente coloca dúvida no coração do ser humano para justamente ele buscar, porque a dúvida é o princípio do conhecimento. Duvidar de tudo, então, que pode ser duvidado. Aí a gente tem alguns critérios para chegar até a uma verdade absoluta, que é o que interessa, porque afinal de contas, embora nós estamos falando de filosofia e a filosofia trabalha com verdades e não com verdade absoluta, René Descartes ele vai sustentar o racionalismo, e sendo assim, ele vai valorizar a busca pelo saber e um saber verdadeiro, tá? Um absoluto. Não um absoluto como dogmatismo, mas um absoluto experimental. Dentro desse princípio, ele vai falar o quê? Que nós temos a questão de verificar se existe evidências reais e indubitáveis, ou seja, inquestionável, acerca do fenômeno ou das coisas estudadas. Nós também temos a capacidade, por assim dizer, de analisar, ou seja, de dividir ao máximo as coisas. Quanto mais divisão, mais especificidade, para que essa análise possa parecer um pouco mais próxima do que realmente é o objeto estudado. Aí tem a capacidade, nós temos a capacidade de sintetizar o grupo. Novamente, eu separo e depois eu sintetizo, né, as unidades estudadas em um todo verdadeiro. Então, é o que compõe esse todo. E depois enumerar todas as conclusões, princípios. Então, aí eu tenho a repetição. Então, como é que é isso? Como é que isso na prática pode acontecer, pessoal? A gente pode falar, por exemplo, da sociologia, né, que surge dentro desse contexto. É você observar o sujeito, é você observar a sociedade, analisar esse sujeito dentro de uma realidade, ou seja, que é o sintetizar e enumerar os tipos de comportamentos padronizados de uma sociedade, tá? Por fim, no pensamento cartesiano, Deus criou o universo como um perfeito mecanismo de moção vertical, que funcionava de forma determinista, sem a intervenção divina. Ele instituía a dúvida, alegando que seria possível dizer que existe apenas aquilo que pode ser provado, tá? Então, aqui se consiste, então, o pensamento do nosso queridíssimo amigo René Descartes. Tudo que pode ser questionado, né, e pode ser provado é verdade. Ou seja, Deus colocou isso no coração. E aí tem um pensamento dele: não temerei dizer que penso ter tido muita felicidade
de me haver encontrado, desde a juventude, em certos caminhos, que conduziram a considerações e máximas, de que formei um método pelo qual me parece que eu tenha meio de aumentar gradualmente meu conhecimento e de alcançá-lo pouco a pouco ao mais alto ponto a que a mediocridade de meu espírito e a curta duração de minha vida lhe permita atingir. David Hume e o empirismo. Aqui, empirismo, palavrinha nova para vocês, que quer dizer experiência, tá? É experiência. A partir da experiência, então, nós chegamos ao conceito de verdade, certo? Empirismo lógico. Para ele, a percepção, o estado puro dá origem às impressões, que posteriormente confere ao sujeito a possibilidade de compor ideia como uma cópia deturpada da percepção bruta. Nós vamos ter, então, para David Hume, o conhecimento não se dá pela capacidade de pensar do ser humano, mas a capacidade dele experimentar, dele ter a experiência. Vamos dar um exemplo fácil, tá? Digamos que vocês não tinham contato com a questão de quente ou frio. Você só vai ter a experiência, você só vai ter o conhecimento sobre isso quando, não pela percepção, mas pela experiência mesmo, do contato, né? Puro com o quente ou frio. E aí você vai determinar o que é quente, o que é frio. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer que para Hume, o conhecimento ele só vai ser postulado, ele só vai ser alcançado se a gente tiver o contato e ter a experiência. De outra forma, não há possibilidade. Aí você teve a experiência de quente ou frio, tem lá a panela relando em você. Daqui a 10 anos, você tem uma panela próxima a você que parece estar quente. Mas o fato de você ainda não ter o contato de novo com essa panela, existe um hábito já lá atrás que você já sabe, que você já experienciou, que uma panela no fogo é quente e ela queima. Você já passou por isso. E quando você está diante de uma nova panela, de uma outra situação, o que ele fala é que a gente não tem a certeza de que isso vai acontecer novamente, porque ele quebra a questão de casualidade, causa e efeito, tá? Porque necessariamente os efeitos podem ser completamente opostos. Como, por exemplo, a panela pode estar dentro, ali no cima do fogão, aparentemente parecer que o fogo está aceso, e dentro dessa panela está saindo fumaça, mas é fumaça, por exemplo, de gelo seco. E necessariamente ela não vai te queimar da forma que te queimaria o quente, mas sim a forma de queimar de uma outra maneira, que pode, se você ficar muito tempo, o frio, ser queimado de uma outra maneira. Tá vendo que o queimar ele pode ser quente ou frio. Então tudo isso vai determinar a presença ou a percepção que você vai ter. Essa teoria ficou conhecida como empirismo psicológico, que deu origem ao empirismo lógico. De acordo com essa concepção, as palavras só encontram significado se possuem um ser ou um objeto correspondente no mundo, ou seja, uma base empírica. E para isso, a forma de conhecer de fato é a questão matemática.
Professor, mas matemática? Sim, é. Por quê? Porque a experiência de pensar um número 1 mais 4 é igual a 5, você vai poder pegar um objeto e mostrar isso na prática. Por exemplo, sinto que Deus me amou em tal situação, mas você está falando é uma coisa muito subjetiva e você não consegue traduzir isso de forma empírica, tá? O que é empírica de novo? Se você não respondeu, você vai ver só, hein? Empírica quer dizer experiência, tá bom? Ele vai criticar principalmente a questão da metafísica, né, tão difundida pelos, pelos filósofos da Idade Medieval, inclusive também com relação ao nosso amigo Descartes. Ele vai criticar Descartes, por incrível que pareça. Por quê? Porque a abstração, segundo ele, o fundamento, né, de pensar, a substância pensante é uma abstração, não quer dizer que seja uma realidade, porque um ser humano ele pode ter o conhecimento sem necessariamente pensar, mas ele pode ter o conhecimento, se você pensou pela experiência, muito bem. Um ser humano ele pode ter a experiência só pelo fato também de ter o contato. E aí, quer dizer, experiência. Eles podem chegar ao conhecimento a partir da experiência, não necessariamente só intelectual, tá? Então, por isso que ele vai criticar René Descartes. Toda forma de conhecimento estaria associada às impressões. Impressões. O que é impressões? Impressora, tá, pessoal? Não vai ter essa ideia de ideias inatas. Por quê? Porque ideias inatas é como se eu tivesse nascido com uma memória de alguma coisa. E segundo ele, não é bem assim. Nós vamos ter, então, experiências, e hoje a gente fala até que tem crianças que têm experiências dentro do útero da mãe que vão ser carregadas. Então, existe um porquê aí dessa questão, tá? Não necessariamente de ideias inatas. E para chegar a um princípio de verdades mesmos, originais, ele vai defender o princípio matemático, que são irrefutáveis, ou seja, não tem como você fugir disso. São deduções lógicas, 1 mais 1 igual a 2, ou 1 e 1 é 11. Dessa forma, os objetos de razão podem ser divididos em relação de ideias, questões e fatos. Ideias e fatos. Isso gera o que ele chama de hábito. O hábito nos leva ao erro, porque a gente não reflete. Então, assim, se eu jogo as coisas para cima e ela cai por conta da gravidade, isso foi uma ideia que foi colocada e fatos que a gente jogou caiu por conta da ideia da questão da teoria da relatividade, né? Da gravidade, perdão. E jogou para cima, caiu. Questões: o fato cair necessariamente pode chegar em algum momento que a gente jogue alguma coisa e aí ele não caia. Então, isso gerou um hábito de dizer, e o hábito não nos leva à verdade. O hábito ele é costumeiro, a gente faz sem pensar, a gente fala sem racionalizar, sem questionar. Primeiro grupo das verdades, então, para ele, matemática quer dizer a relação entre ideias remotas e a razão. Estabelece a razão, estabelece as relações entre elas. Essas assertivas possuem validade universal. Tá? E aí nós, por assim, pois somente os objetos pensados admite efetividade. Hume também critica o conceito de substância. Lembra de nosso amigo René Descartes? O homem é uma substância pensante, seja, ele dá
deu ela de ordem material, ou seja, de natureza espiritual, descartando o conceito de alma concebido por Descartes. Como eu falei para vocês, ele vai criticar René Descartes. Para ele, o ser humano consiste em um feixe de sensações e de consciência, que permanece em um fluxo constante, que sucedendo-se. Princípio de causa casual. Só para lembrar aqui, pessoal, só vou citar o que eu já havia falado para vocês. Ele não concorda com o princípio de causa e efeito, porque nem sempre, eu dei o exemplo lá da panela, gelo seco, tudo certinho, então vocês já devem, mais ou menos, aqui depois vocês só vão entender um pouco sobre isso daí. Mas só vou destacar um conceito aqui. Hume admite que a existência objetiva dos efeitos da natureza, uma vez que até mesmo um cético tem de aceitar a existência de um objeto concreto. No entanto, as leis da natureza são apenas as mais prováveis de acontecer, como a causalidade não é objetivo. Então, as coisas podem acontecer na natureza ou não podem acontecer. Então, ela é de causalidade. Pode ser que sim, pode ser que não. E isso me dificulta chegar ao conhecimento verdadeiro. Então, se eu ficar preso a causa e efeito e achar e for analisar esses efeitos podem acontecer ou não. E por isso que ele não concorda que o conhecimento seja baseado dentro desse princípio. Aí ele vai falar a origem da religião, né, que aí básico é justamente a questão de ser voltado principalmente ao critério que a gente chama de ordem moral, e com isso também ele critica alguns posicionamentos da igreja, porque na verdade ele acredita que o homem está aqui para buscar suas paixões, seus prazeres, e que não deveria ficar muito preso a questões morais da igreja, imposta pela igreja. Com isso, ele é considerado muito cético e até mesmo ateísta, tá bom? Como eu disse para vocês, a gente ia começar a falar um pouco sobre esses filósofos. Então, nessa busca pelo prazer, nós temos então a doutrina do estoico, que já a natureza foi generosa com o homem, tornando-o superior aos outros animais, mas ele necessita de ser civilizado por meio da educação. Então, essa educação, né, agora moderna, deverá fazer com que o homem encontre a sua essência, encontre seu eu mesmo, né, e a partir disso ele deve então se aperfeiçoar cada vez mais o seu espírito e refletir. Ao encontrarmos as regras para a nossa conduta, seremos filósofos, mas somente quando as aplicarmos de ponto de vista pragmático, ou seja, de prática, de cotidiano, é que seremos sábios. No ensaio platônico, Hume aborda ainda a diversidade dos gostos humanos, além de contemplação filosófica que devem estar relacionadas à perfeição e à beleza universal. E aí, por fim, pessoal, terminando, né, esse vídeo que ficou um pouco mais longo do que o outro, mas era muita coisa mesmo para se dizer. Qualquer coisa vocês podem entrar em contato comigo. O resumo do pensamento empírico, de forma resumida, é o ceticismo de Hume está na negação não da crença, mas da evidência. A pessoa pode crer, pode professar, mas ele precisa ter uma evidência, ele precisa ver algo concreto, algo que aconteça de fato. E o que dificulta, então, ele aceitar a, a religiosidade. É a conclusão filosófica
de que o homem é mais uma criatura de percepção sensível e prática do que razão. Então, nós somos, segundo ele, muito mais animalesco, muito mais reativo, e aí a educação é que vai ajudar a gente a refletir sobre isso, né, a chegar ao uso da razão, do que necessariamente ser razão. Nós somos muito mais seres práticos do que reflexivos, segundo ele. Somente existe nossa experiência de que uma coisa se segue à outra, que os padrões de uma experiência passada se repetem. E aquilo que eu chamei para vocês de hábito, né? Então, esse hábito nos leva às vezes a ledo engano, a levo engano. Ele não observa nenhuma relação causal entre dados dos sentidos externos, porque quando o homem considera quaisquer eventos como causalmente relacionados, então a gente acaba correlacionando coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra, e por conta disso a gente começa a formular coisas e pensar que elas estão interligadas, e não necessariamente, segundo Hill. Nesse tipo de associação, é um fato que a impressão ou a ideia de um evento traz com ele a ideia de outro, tá? O trabalho da associação do hábito fixa na mente e passada no sentido de compulsão. A gente começa a agir sem necessariamente pensar sobre o que estamos fazendo. Com esse sentimento, Hume conclui ser a única fonte de ideia de causalidade. E é isso, pessoal. Boa noite e a gente se encontra até a próxima semana. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá bom? No grupo do WhatsApp a gente pode também fazer alguns debates sobre este tema. Algumas dúvidas também. Muito obrigado, boa noite.